Eu quero me alegrar com você que está em casa, nos assistindo, você que vai assistir a transmissão também depois, você que está aqui no templo, na nave, possamos nesta manhã participar da palavra de Deus e receber de Deus aquilo que Ele tem para a nossa vida. Hoje é um dia festivo, é um dia, segundo a Igreja Presbiteriana do Brasil, nós estamos ordenando hoje, fazendo investidura de alguns diáconos para a nossa igreja. E como diz o pastor Arildo, é dia de gratidão, né, pastor? Hoje é dia de gratidão. Irmãos, eu gosto muito de falar sobre gratidão, porque gratidão é algo que está dentro da gente, está lá no fundo da nossa essência. Se estamos aqui, é porque a nossa história nos conta que algo aconteceu, pela permissão do nosso bom Deus, para estarmos presentes aqui na igreja. E nós queremos, nesta manhã, orar pela vida de todos nós. Quero abençoar a sua vida e a minha vida, para que a palavra do Senhor, mais uma vez, possa ser cravada no nosso coração, que ela possa fazer guarida, e que nós possamos realmente, verdadeiramente, viver o Evangelho, a qual o Senhor Jesus quer que vivamos. Vamos orar nesse momento, curve sua cabeça. Senhor, nós com graça e alegria no coração, entendemos que é por Tua boa vontade que estamos aqui na igreja, Senhor, neste templo, cultuando ao Senhor. Já participamos dos louvores, da oração, da leitura da palavra, de todo o procedimento de liturgia. E agora, Deus, aqueça o nosso coração e nos faça entender a Tua palavra. Ó Deus, sonda a nossa mente, ó Pai, e nos faz refletir, ó Deus, naquilo que é a vontade do Senhor. Abençoa-nos, Pai, nesta manhã. Nós receba a nossa oração, Pai, com muita gratidão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Eu tenho motivos também para agradecer ao Senhor. Amanhã é meu dia de aniversário. E como é costume do pastor Arildo, ele vai colocar lá, hoje é dia de gratidão, né, no WhatsApp, como todo mundo sabe. Deus quiser, né, pastor? É mais um ano de vida que Deus nos concede. Eu quero alegrar com a igreja com isso também. Irmãos, mas eu separei um texto para nós lermos nesta manhã, que está lá em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 1. Eu queria convidar a igreja para ler comigo esse texto. 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 10. O texto fala sobre ação de graças. E diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Versículo 10. E para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que nos livra da ira vindoura. Irmãos, esse é um texto muito conhecido dos irmãos da igreja. Já ouvimos muito falar sobre esse texto de Tessalônica, porque foi um investimento grande que o apóstolo Paulo fez em implantar a igreja, em fazer com que os irmãos conhecessem a palavra, e esses irmãos tomaram para si como posse a bênção do Senhor, e através disso começaram a divulgar a palavra de Deus, a ponto que eles falaram que
a palavra de Deus foi tão divulgada, mesmo pela parte dos ímpios, que viram o crescimento dos cristãos e começaram a falar: olha, está vendo os cristãos crescendo? Eles se desviaram dos ídolos, não adoram mais imagens de escultura, e agora estão adorando ao Deus vivo. O que a Bíblia me diz é que, quando o crente faz, até mesmo aqueles que não são crentes divulgam aquilo que estamos fazendo, porque ficam observando os nossos atos, os nossos feitos. Mas eu quero falar nessa manhã, queridos, sobre alguma coisa que tem falado ao nosso coração, que é sobre gratidão. E a gratidão, ela tem um precursor, ela tem um pré-requisito, que se chama personalia. A gratidão tem agregado a ela um termo que se chama personalia. A personalia é alguém que seja digno de receber a gratidão. Alguém que seja digno de receber a gratidão. Não é somente ter gratidão. Gratidão a quê? Quem é que vai receber a nossa gratidão? Isso se chama personalia. E dentro desse texto, como nós conhecemos bem a história do apóstolo Paulo, não é difícil imaginar bem o que ele escreve. Quando ele diz lá no comecinho do versículo 2, damos sempre graças a Deus. Ele diz, damos sempre graças a Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele quer dizer que eu dou sempre graças a Deus. Ele está dizendo que está sempre de joelhos, dando graças a Deus. As suas expressões, o seu modo de orar a Deus, ele está sempre dando graças a Deus. Nas minhas orações e nas minhas súplicas, eu estou, de uma certa forma, louvando e sendo grato a Deus. Irmãos, sempre dando graças a Deus. É o termo que o apóstolo Paulo usa, quando ele expressa a igreja, para que a igreja pudesse entender que nas orações dele, todos estavam sendo lembrados. E não somente lembrados, mas estão lembrados com gratidão. É um termo muito bonito, queridos. E no versículo 3, ele diz assim, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Ele ora a Deus e recorda em Deus alguns feitos desses amados irmãos que estavam operando ali naquela época a respeito da palavra de Deus. E ele coloca para nós algumas questões muito básicas que expressam gratidão para com aqueles crentes na Tessalônica, a igreja de Tessalonicenses. Primeiro ele fala no versículo 3, da operosidade da vossa fé. Podemos dizer que é a prática da fé, colocar a mão no arado e fazer o serviço. Operosidade da fé, aquilo que fazemos, aquilo que estamos empunhando em fazer, nos esmerando em fazer, chama-se operosidade da fé. E ele discorre o texto dizendo que ele fala também sobre a abnegação do vosso amor. São aqueles que se esforçam ao máximo para fazer aquilo que entenderam diante de Deus. Para aqueles que negam a si mesmo, para aqueles que estão debaixo da graça de Deus, que entenderam o chamado de Deus. E essas pessoas começam então a entender que o chamado de Deus está além das suas forças, e a abnegação do amor é justamente olhar pela causa dos outros, e deixar de olhar para si somente, para o eu, e observar o outro, e levar a palavra de Deus a essas pessoas. E por terceira coisa, no versículo 3 ainda, ele fala sobre firmeza e esperança. Ele diz que em Deus, quando ora a Deus, ele lembra que essas pessoas eram firmes, frutíferas, e eram esperançosas no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que bonito. Nós estamos falando logo no comecinho, quando Jesus Cristo foi assunto aos céus. Estamos falando lá pelos anos de 50, 59, depois de Cristo. Já no comecinho da caminhada da igreja sem Cristo Jesus. Onde a igreja ainda era apedrejada, onde a igreja ainda era perseguida, onde a igreja ainda sofria bastante. Nós estamos falando de irmãos que empunhavam a palavra de Deus, a fé do Senhor Jesus Cristo, que entenderam a promessa de Deus sobre suas vidas, que em meio a tanta importuno, em meio a tantas coisas ruins que desagradaram, em meio a tantas perseguições, se mantiveram firmes em proclamar a palavra de Deus. E qual era o intuito deles, queridos? Era proclamar a palavra de Deus até a segunda vinda de Cristo Jesus.
Estavam dentro de uma cidade, em que era uma cidade portuária, em que era uma cidade que tinha estradas que levavam a outros caminhos, e era uma situação estratégica porque passavam muitos mercadores, vendedores, viajantes, pessoas que vinham comprar coisas ou vender. Era um ponto estratégico. E essas pessoas, depois da saída de Paulo, eles começaram a proclamar a palavra de Deus. Queridos, eu imagino o coração de Paulo quando olha para trás e procura saber a respeito dessa igreja. Ele olha com uma igreja tão atuante, tão perseverante, uma igreja que estava ativa, mesmo com a ausência dele. Uma igreja que entendeu o chamado do Senhor. Uma igreja que entendeu que através do Espírito Santo nós podemos mais, nós podemos ir além. O que nós fazemos não é simplesmente porque queremos fazer ou porque queremos nos destacar. Aquilo que fazemos, até mesmo segundo esses irmãos que viveram lá no passado, é porque através de Cristo Jesus, através da descida do Espírito Santo, nós temos o entendimento que é preciso fazer, é preciso trabalhar, é preciso colocar a mão no arado e fazer aquilo que é a vontade do nosso Deus. Muitos acontecimentos, queridos, marcaram a vida da igreja de acordo com a graça e o poder de Deus. Não só dessa igreja de Tessalônica, com os irmãos de Tessalonicenses, mas com a nossa igreja nos dias de hoje. Quantas coisas nos marcaram, a nossa história, o nosso passado, quanta coisa boa aconteceu, mas quantos irmãos também sofreram para que pudessem erguer a palavra do Senhor, construir um templo, proclamar através de algum tipo de perseguição, das dificuldades. Irmãos que colocaram mão no arado para fazer com que nós hoje estivéssemos aqui com um conforto todo especial, para que pudéssemos congregar, estudar, aprender a palavra de Deus. Mas a intenção desses irmãos não é que parássemos por aí. A intenção desses irmãos é que nós aprendêssemos e fôssemos pessoas até melhores do que eles. Que de acordo com a tecnologia fosse chegando, nós pudéssemos propagar mais a palavra de Deus. Nós pudéssemos ser melhores, pessoas mais capacitadas, pessoas com mais integridade de vida, pessoas que conhecemos melhor a palavra do Senhor, que pudéssemos manusear com autoridade a palavra do nosso Deus. Esses irmãos não passaram isso por acaso. Creram que futuramente viria uma geração de novos crentes, pessoas em Cristo Jesus, que poderiam continuar arduamente, amorosamente, o trabalho deles. E nós pensamos da mesma forma, porque o trabalho que fazemos hoje, as gerações que virão após a nossa geração, viverão esse mesmo momento, e olharão para trás com gratidão, e entenderão que lá atrás, pessoas, se inspirando na palavra de Deus, empunharam a bandeira de Cristo Jesus, e divulgaram o Evangelho do Senhor, porque é o Evangelho que salva, é um Evangelho que cura, é um Evangelho que liberta. É um Evangelho que sem ele não seríamos nada, absolutamente nada. É um Evangelho que nos leva a crer que a nossa salvação está em Cristo Jesus. Não é porque fazemos que somos eleitos, é porque somos eleitos que fazemos. Não fazemos nada, queridos, se Deus não permitir. E nós só entendemos que podemos fazer, que precisamos fazer, que é preciso fazer, quando nós temos o Espírito Santo de Deus ativo na nossa vida. Quando o Espírito Santo de Deus, ele atua no nosso coração, quando demos oportunidade, quando abrimos o nosso coração para ouvir a Deus e falar: Senhor, estou aqui, faz a minha tua vontade, nós vamos entender que o conforto de estar no banco não existe. A nossa obrigação é propagar a palavra de Deus aos corações que estão lá fora, esperançosos e terão vida melhor, que ainda nem sabem, talvez, que essa esperança existe. Mas quando o crente apresenta essa esperança, esses corações são acendidos pela palavra de Deus. E eles tomam então um regozijo, renovam suas forças e vêm adorar ao Senhor junto conosco. Nós somos motivados pela graça salvadora em Cristo Jesus, que nos aperfeiçoa em Deus, tanto o seu querer como o seu realizar. Querido, nós fazemos porque somos parte de um corpo. E como parte de um corpo, assim como esses irmãos lá atrás fizeram parte deste corpo, nós hoje também somos parte desse corpo. E temos até maior responsabilidade, porque a geração deles já se passou. A geração deles já está escrito na história. E a nossa história? A nossa geração. Eu digo hoje,
8 de novembro de 2020. A nossa geração hoje, que tipo de história estamos escrevendo? Ao nos espelharmos para os irmãos lá atrás, vemos que eles trabalharam com fé, mesmo em meio a espadas, mesmo em meio a ser apedrejados, mesmo em meio à possibilidade de serem açoitados, estavam ali crendo que precisariam divulgar a palavra de Deus para salvar as vidas, tanto quanto pudessem ser salvas dali para frente. E nós hoje, queridos, somos salvos, estamos aqui, porque Deus permitiu, porque Cristo Jesus veio em nosso favor, porque o Espírito Santo desceu até o povo de Deus, mas também porque homens e mulheres lá no passado cultivaram a palavra de Deus, propagaram a palavra de Deus. E hoje nós somos frutos de uma geração que lá atrás conseguiu fazer com que a palavra de Deus fosse passada de coração para coração. E a nossa geração? A nossa história? Estamos passando para quem? Como será o dia de amanhã? Então a música que diz: como será seu futuro, jovem, forte e sonhador? Será que ele está mesmo alicerçado em Cristo Jesus? Será que nós estamos realmente pensando, imaginando, crendo que nós somos um Deus que tudo pode, um Jesus que é libertador, que é salvador, um Espírito Santo que nos convence do pecado, que convence as pessoas do pecado? Estamos realmente crendo nisso, queridos? Qual é a nossa história? Qual é a história da sua geração? Qual é a história que você vai deixar para as gerações vindouras? Gratidão, ela muitas vezes nós não gostamos de falar nela, porque ela reflete um pouquinho o passado. É muito mais fácil para nós falar muito obrigado, muito obrigado. É muito fácil para nós falarmos uma palavra mais curta, porque ela também tem uma brevidade. O obrigado ou muito obrigado, ele tem uma conotação curtinha. Alguém nos faz um favor, nos agrada em alguma coisa e nós agradecemos. E ele para. Não consegue se produzir, frutificar mais nada além disso. A gratidão já é diferente. A gratidão, ela tem raiz. E essa raiz está em Deus, em Cristo Jesus. A gratidão está dentro do nosso coração. Não importa quanto tempo passe, nós vamos lembrar de alguma coisa, de alguém, de algum fato, de algum ato, e nós vamos ser gratos. Porque a gratidão não está na superfície, ela está dentro de nós. E ninguém pode tirar a gratidão da gente. Ninguém pode tirar a gratidão da gente. A gratidão é algo que Deus nos deu de presente, para que nós pudéssemos entender que o nosso irmão, a nossa irmã, é importante na nossa vida. E nós precisamos ter gratidão. Gratidão por você, gratidão por mim. Você que está aqui nesta manhã, contemplando a palavra de Deus, nós somos gratos a Deus pela sua vida. Você precisa ser grato a Deus. Além de você estar aqui, pelos irmãos e irmãs que estão do seu lado, que saíram de suas casas e vieram ouvir a palavra de Deus no templo. Deus se faz presente aqui, queridos. E Ele está ouvindo o seu coração, está ouvindo o seu clamor. Deus está atento à sua necessidade. A gratidão envolve um olhar para trás. Mas, por outro lado, também, a gratidão ela envolve fundamentos nos quais leva a agradecer. Porque quando nós olhamos para trás, para ter gratidão, nós olhamos para trás. E quando nós olhamos para trás, a nossa lembrança nos faz ter boas memórias de alguma coisa que nos agradou, daquilo que ficou cravado no nosso coração. E a gratidão ela tem um compromisso muito grande para conosco, que é o que nós queremos ser depois dessa gratidão. Algo aconteceu tremendo que nos marcou e nós temos gratidão no nosso coração. Agora, o que nós temos a obrigação de ser depois dessa gratidão? Que se alguém fez algo que agradou o seu coração, a nossa postura é fazer algo que agrade o coração de alguém, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, queridos. Seja o que for, nós precisamos proclamar essa gratidão. Nós precisamos ter gratidão. A gratidão acalma. A gratidão ela vem como um refrigério. A gratidão ela vem com lembranças que mesmo que alguém nos faça alguma coisa naquele momento, mas a gratidão ela é tão grande que nós desconsideramos e levamos em conta uma história de um passado tão grande. Quantas pessoas perdem amizades, queridos, naquele momento, porque alguém do outro lado estava um pouco
atormentado naquele instante. Mas é bom lembrar pela gratidão daquilo que nós passamos, daquilo que nós vivemos, e ter sempre no coração um desejo de ver sempre o outro bem. Gratidão por aquilo que se passou, pelas pessoas que se passaram, e fazer da mesma forma daqui para frente. Ter uma conotação de o que nós queremos ser e propagar essa gratidão em Cristo Jesus. A gratidão, portanto, é algo tão precioso em nossas vidas, que deve ser um norteador do nosso ministério. Como o povo salvo em Cristo Jesus, nós temos que aprender a agradecer a Deus, que é o nosso foco principal da gratidão. Nós temos que aprender a ser gratos a Deus, ao levantarmos, durante o nosso dia e ao deitarmos. Eu sei que muitos de nós, irmãos, têm passado por situações de tribulação. Muitos de nós têm passado por algum tipo de dificuldade, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela espiritual. Mas Deus, Ele não se esqueceu de você. Deus, Ele não se esqueceu de nós. E é preciso ter atenção e gratidão pelo que se passou. Porque o nosso aprendizado no momento, ele não pode ser comparado com a glória a que vir a ser revelada em nós, como diz o texto em Romanos. Existe algo muito especial lá na frente que nos aguarda. E nesse momento, aquilo que você está vivendo pode te marcar bastante. Mas você precisa ter gratidão no seu coração. Porque Deus está sondando o seu coração naquilo que você está atento ou não. Uma das virtudes, queridos, da vida cristã é reconhecer o que cada irmão fez por nós. Por isso, quando nós olhamos lá para Hebreus, no seu capítulo 11, que vem falar daquela relação de heróis da fé, que nós ficamos maravilhados, encantados com aqueles homens e mulheres tementes a Deus, que deixaram ali registrado em Hebreus 11 os seus atos e feitos de forma muito curta, mas ao ler a Bíblia nós entendemos a grandiosidade desses irmãos, amados irmãos e irmãs. Nós entendemos que está ali em Hebreus 11 os atos e feitos desses irmãos, queridos, de forma resumida, para entendermos que isso foi uma marca que esses irmãos deixaram, para que nós possamos nos espelhar e entender que dali para frente, cada um de nós, queridos, possa passar da mesma forma diante do Senhor e deixar algo bom, visando abençoar a vida de nossos irmãos. Se fizeram lá atrás, é possível fazer hoje, porque a palavra de Deus é a mesma, nosso Deus é o mesmo. Nós podemos fazer. Se lá atrás foi feito, e as gerações anteriores fizeram, nós podemos fazer e deixar o nosso registro com gratidão no coração, aonde nós estivermos passando. Querido, nós não queremos simplesmente fazer. A igreja ela é feita daqueles que aqui estão. A igreja é constituída a partir daqueles que passaram por aqui, daqueles que viveram lá atrás, mas viveram para a glória de Deus. Se nós estamos aqui, como eu disse, é porque uma geração lá atrás se preocupou em evangelizar, em falar da palavra de Deus, se preocupou em que as igrejas pudessem ser abertas, abrir mais igrejas, propagar a palavra de Deus, para que mais pessoas fossem salvas em Cristo Jesus. Queridos, é um dia de alegria, é um dia de festejo, é um dia de comemoração, é um dia de gratidão, pela ordenação e investidura de nossos irmãos queridos diáconos. E eu quero dizer para vocês de forma muito especial, muitos antes de vocês já passaram, muitos antes de vocês já fizeram o serviço que vocês vão fazer. E nós esperamos em Cristo Jesus que todos vocês possam se espelhar na palavra de Deus e possam empenhar e empunhar a Bíblia como a sua espada, como o seu compromisso em Deus, de que a sua vida, seja uma vida reta, exemplar diante do Senhor. Eu queria convidar você para ler comigo Hebreus capítulo 9, versículo 12, para estarmos encerrando. Hebreus 6. Hebreus 6. Hebreus 6, versículos de 9 até o 12. Eu queria que você mesmo no seu banco, você em casa, lesse comigo. Falam sobre as coisas melhores e pertencentes à salvação. Preste atenção. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Estamos persuadidos das coisas que são melhores
e pertencentes à salvação. Ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Queridos, nós somos firmes em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você, minha amada igreja, estejamos todos nós firmes em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que tem cargos, que vai assumir as diretorias para o ano que vem, sejam firmes em Cristo Jesus. Porque esse texto me diz que ao olhar de Deus, não passa despercebido os nossos afazeres. Com empenho, com vida, com esperança, que nós possamos trabalhar na causa do Senhor. Você e eu, na sua idade, você tem um compromisso de viver a vida de santidade, de propagar a palavra do Senhor. Amém, queridos? Em nome de Jesus, receba essa palavra e que você saia daqui revigorado e transformado em nome de Cristo Jesus. Amém.